Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube, aqui da Escola Clássica. Hoje nós vamos falar, então, de uma continuação daquilo que nós lemos. Tá? Nós falamos um pouco do contexto da Eneida e agora nós vamos falar da nova vida dos troianos, certo? A vida que os troianos agora vão ter após a Guerra de Troia, após a Troia ter sido tomada pelos gregos. Certo? Então, nós vamos ter aqui as viagens e os desafios de Enéas, tá? Os desafios desse herói. E eu vou ler, então, um trecho aqui do capítulo do livro Roma Eterna, que vai falar sobre Cartago. E, começando o tema de Cartago, no caso, o capítulo chamado aqui Cartago, vai falar sobre a deusa Juno, por primeiro, porque ela é muito importante no contexto desta obra. Logo no início, nós já vamos, no início da Eneida, no primeiro livro, todos nós já vamos ler ali o nome de Juno, nós já vamos ver o aparecimento da deusa como um personagem, como alguém muito importante nessa trama, alguém que coloca, que joga um peso e um desafio para cima do próprio Enéas, tá? Nós vamos entender melhor isso. Então, curtam este vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal e divulguem aqui nosso conteúdo. Depois podem comentar, perguntar. Fiquem à vontade aqui no canal da Escola Clássica. Iniciando então esse texto. Nós temos de entender primeiro que Cartago fica ao sul da Itália. Cartago fica ao sul da Itália e Enéas, então, fugido de Troia, fugido da tomada dos gregos, tá? Ele foge e vai passar por alguns mares ali no Mediterrâneo até chegar a essa região aqui de Cartago. Isso é interessante que nesse meio tempo a deusa Juno, certo? A esposa do próprio Júpiter, vai colocar muitos desafios a Enéas porque ela quer fazer perder essa classe, que nós dizemos classe, na verdade, isso é uma palavra latina, classis, que seria a frota de navios de Enéas. Ela quer derrubar todos os navios e acabar com a própria viagem, acabar com o herói, com os seus objetivos de constituir uma nova cidade troiana, uma nova geração troiana. E é interessante que ela sabe que a Juno sabe que o destino reservou a Enéas esse espaço, reservou a Enéas, garantiu a Enéas que ele poderia sim reconstruir Troia. Nós vamos ver aqui neste início, nesta introdução, esse contexto colocado em latim num livro didático, explicando então, resolvendo os versos da própria Eneida, do livro 1. Nós vamos ter então assim: Iuno, urbs antiqua fuit. Fuit, nós já sabemos, é um verbo então no pretérito perfeito. Est, no presente, erat, no imperfeito, fuit, no perfeito. Algo que começou e terminou, por isso chamado perfeito. Feito do início ao fim, perfectum. Urbs antiqua, cidade antiga. Urbs antiqua fuit Cartago. In nora Africe contra Italiam cita. Então, contra Italiam cita, situada logo à frente da Itália. Se nós pegarmos o mapa, nós vamos ter a bota, vou representar aqui, então aqui vamos pensar num trechinho com o norte da África aqui, tá? A Sicília, mais ou menos, na verdade, mais ou menos assim, e a bota aqui da Itália colada na Sicília, tá? Vamos ter mais ou menos isso aqui. Na verdade, aqui tem um trecho assim. É bem
só um esboço aqui para a gente entender que Cartago está por aqui, ó. Cartago está por aqui, certo? Então, contra Italiam cita, inora Africe. Então, na boca, né, na entrada da África. Dives atque bellicosa. Então, uma cidade belicosa. Nós temos esse adjetivo em português também, tá? Ou seja, com habilidades para a guerra, com bons hábitos de luta e muito cheia de riquezas. Quem leu a Eneida ou quem vai ler a Eneida entenderá por que ela tem tantas riquezas, né? Nós vamos ver isso através da história da rainha Dido, que governa Cartago. Anc urbem iuno magis aliis omnibus dilexisse dicitur. Dilexisse, nós sabemos, é o infinitivo, tá? Quem estudou o Família Romana sabe que é o infinitivo pretérito, então de diligere, tá? De diligere, dilexisse, ou seja, é dito, se sabe que entre todas as cidades, Juno preferia, dirigia muito mais Cartago, ou seja, a cidade predileta da própria Juno. Hoc regnum omnium gentium esse volebat. Hoc regnum omnium gentium esse volebat. Então, ela queria muito, ou tinha muita predileção, tinha muito carinho, amor por aquele reino de todas aquelas gentes. Sed audiverat genus, audiverat, ela ouvira, aqui está no mais que perfeito, audiverat, sed audiverat genus a Troiano sanguine ortum olim arcem, olim, em algum outro tempo, olim arcem Cartaginis expugnaturum esse. Aqui nós vamos ver essas sentenças feitas com infinitivos. Expugnaturum esse, aqui nós temos o infinitivo esse, de est, e nós vamos ter esse expugnaturum, que é uma forma, então, de particípio futuro. Expugnaturum esse. E quem será expugnado no futuro? No caso, seria o próprio reino de Cartago. Arcem, arx, no sentido aqui de fortificação, mas no sentido de reinado de Cartago. Arcem Cartaginis, de Cartago. Cartago, genitivo Cartaginis. E ele está dizendo que Juno ouviu das sibilas, tá? Ouviu dos profetas, tá? Ou sabia também pelos deuses, principalmente pelos deuses, que Cartago então seria expugnada pela geração ou por uma geração de troianos. E o que Enéas está fazendo agora? Enéas está se aproximando de Cartago. Id metuens, então, temendo isso, ou ela, Juno, que temia isso, metuens é o particípio de metuere, tá? De habere timorem, né? Ter medo. Id metuens et memor veteris belli quod ad Troiam procaris ardis gesserat. E relembrando quando ajudou os gregos, ela, Juno, ajudava os gregos na luta contra os troianos, non dum oblita erat causam ire ac dolores. Então não havia se esquecido da causa da sua ira e da dor, iudicio paridis, né? Então, da injustiça de Paris,
qui venerem deam pulcherrimam esse iudicaverat. Então, o que Paris fez? Todos lembram aqui do início de Paris, né, do início da Guerra de Troia? Paris elegeu como a mais bela das deusas a Vênus, a própria mãe de Enéas. Aqui nós devemos entender então que o guerreiro troiano Enéas, que faz essa viagem, agora em direção a Cartago, primeiro antes da Itália, a própria mãe de Enéas havia votado, ou melhor, havia sido eleita por Paris como a deusa mais bela de todas, numa disputa em que a própria Juno estava e perdeu. Então ela não se esquece da causa da sua ira e da sua dor desde lá de o início em que Paris, o troiano, elegeu Vênus como a mais bela entre as deusas, em que a discórdia jogou a maçã, perguntando quem é a mais bela entre as três deusas, e Paris é que deveria eleger uma delas, né? Era o juiz, então, dessa disputa. Troianos per mare totum iactatos, longe a Latio arcebat. Então ela proibia, tá? Ela impedia os troianos que eram jogados longe, né, longe do seu destino, do Lácio, longe a Latio, iactatos troianos arcebat. Então ela impedia os troianos que eram jogados para longe, então, do Lácio, desse destino final onde formariam a cidade, uma nova cidade de Troia. Juno impedia que esses troianos conseguissem fazer isso. Itaque, por isso, fatis acti multos iam annos. Então, acontecidos, então, essas coisas, multos iam annos, circum omnia maria errabant. Então, os troianos erravam, ou seja, perdiam-se por muitos anos por todos os mares do Mediterrâneo. Né? Então, nós vamos ver ali, circum omnia maria. Circum, nós vamos ver essa preposição usada com acusativo, circum omnia maria. E omnia maria, aqui é o plural neutro, por isso fica assim, omnia maria. Seria omne mare, tá? Nós poderíamos dizer isso, mas aqui está no plural, omnia maria. E por fim nós temos aqui uma frase do próprio livro, e esse é o contexto, então, no qual estão os troianos após a Guerra de Troia. Essa é a vida que levam os troianos, eles estão procurando esta nova terra e estão em direção, caminham, né? Navegam em direção a Cartago, passam por uma tempestade, da qual nós vamos falar logo mais tarde. Eu vou gravar um vídeo sobre a tempestade. Passam por uma tempestade, perdem muitos dos companheiros até que cheguem a Cartago. Chegando próximo a Cartago, eles são guiados pela própria deusa Vênus. E aqui nós vamos ter, então, esse verso da Eneida, que é assim: Tante mollis erat Romanam condere gentem. Vamos lá, então. Tante mollis erat Romanam tantai mollis erat, tante mollis erat Romanam condere gentem. Nós temos aí, então, esse verso em cláusula heróica, tá? E nós lemos assim: Tantai mollis erat Romanam condere gentem. Na verdade, gentem, tá? Na pronúncia
eclesiástica nós vamos ler assim: Tante molis erat Romanam condere gentem. E na reconstituída, Tantae molis erat Romanam condere gentem. O que ele quer dizer? Tão difícil, molis, aqui nós temos um advérbio, tá? No sentido de difícil. Tá? Então, assim, difícil, molesto. Tá? Tante molis erat. Tá? Esse tante molis aqui vai formar uma locução. Tá? Erat Romanam, aqui está no acusativo. Tá? Acusativos. Romanam condere, aqui é o complemento de condere. Então, constituir, agente, as gerações, uma nova geração, tá? Um novo povo romano. Tante molis erat Romanam condere gentem. Para quem era difícil? Para o próprio Enéas, certo? Por conta de Juno, nesse contexto. Só que até o final, nós vamos ter isto aqui como o resumo. Nós podemos ter esse verso como um resumo de tudo que vai acontecer aos troianos daqui para frente. Eles passarão por inúmeros percalços em toda essa tentativa de constituir uma nova gente romana, um novo povo romano. Terão guerras, além disso, já no Lácio, né, como nós vimos um pouco na primeira leitura aqui. E agora, então, passarão pelos piores percalços, né, esse momento seguido da saída de Troia. Fico por aqui, nós continuamos depois falando já dos versos mesmos da Eneida e também vamos falar um pouco das bucólicas em breve. Muito obrigado e até o próximo vídeo.